Olá, pessoal! Estamos aqui para o Bicast sobre o conto da Aya. Eu e minha grande amiga Carolina Brum. Bom dia, pessoas, tudo bem? Vamos falar hoje aí sobre o livro, sobre a UERJ, fazer essas referências pra gente ir bem aí na prova. Isso, estamos aqui, olha, às 8 horas da manhã, então bom dia, acorda menina, acorda meninas, porque a gente tá falando de um livro aí bastante feminista, porém meninos, sintam-se incluídos. Bom dia, Bruno, que está aqui nos ajudando, como sempre. Obrigada, Bruno. Queremos agradecer, né, primeiramente, o convite aí do AZ pra gente comentar esse livro, que não só é muito importante pra UERJ, mas eu considero muito importante pra formação pessoal, assim, né? Ele provocou em mim muitas reflexões extremamente importantes. Eu me recordo que eu li esse livro, inclusive, antes da série. Você também leu antes? Eu li quando lançou a série, talvez 2017, eu li um pouco antes. Eu lembro de ter lido um pouco antes da série. E vi a série porque li o livro, né? Sim, eu também. E me senti muito impactada na época. Então, a gente tem aí uma história bastante... Carol falou aí o adjetivo exato. Impactante, né? Uma história também extremamente importante pra gente pensar tanto o nosso passado como o presente e o futuro. Esse livro é O Conto da Aya. A essa altura do campeonato, você precisa saber disso, pelo menos. E a gente tá super caro, né, agora. Tá caro. Não vai comprar agora, não. Ainda tá bem que eu comprei caro. esse livro há anos. Pois é. Deve ter, sei lá, mais de 10 anos que eu comprei esse livro. Então, a gente tá aqui hoje pra justamente comentar essa história. A gente vai trazer, obviamente, alguns detalhes do enredo, o famoso spoiler, tá? Né? Se não leu ainda, tô infelizmente, avisando. Nesse momento, a gente não vai conseguir segurar aí as partes importantes. Tô avisando porque a gente realmente vai ter aí esse momento em que a gente vai trazer episódios da narrativa que já estão ali mais do meio pro final, e inclusive comentar o próprio final. Quero que você comente, Carol, a sua relação pessoal com esse final. A gente vai, inclusive, comentar o final. Então, assim, vale a pena você ter isso em mente quando a gente for trazer aí o spoiler. Eu vou falar assim, spoiler. Aí o Bruno vai botar um spoiler aqui bem grande. Você avança 15 segundos. E é importante a gente mencionar o nosso objetivo aqui, né? Sim. Que não é só resumir a história. Porque resumir a história, sendo bem honesto, a gente pode jogar lá no Google, né? Exato. Resumo, livro, conto da Aya e ter aí o que a gente precisa. Então, o nosso objetivo não é só esse, mas talvez refletir sobre questões que possam ser interessantes e que possam vir a ser cobradas na redação, né? É bem importante mesmo, a gente vai trazer aí as nossas visões bastante pessoais, né, do livro, trazendo associações com a realidade. Obviamente, as impressões de vocês podem ser diferentes das nossas, e esse é o grande brilho, a grande magia da literatura, né? Mas, como estudantes aqui de letras e uergianas, torcendo para que vocês sejam também, a gente não vai negar que há um limite de interpretação, né, amiga? A gente não pode sair por aí dizendo que o livro fala sobre absolutamente qualquer coisa. Não. Então, por mais que a gente traga interpretações pessoais, a gente vai aí se dedicar a propor os assuntos que são mais relevantes dentro dessa discussão. E aí, pra gente poder tirar isso do caminho, já que a gente vai se dedicar ao livro, a gente decidiu começar primeiro fazendo uma comparação breve com a série, trazendo a série pra esse nosso debate. Porque é muito comum, né, que os alunos façam aquela famigerada pergunta. Professora... Posso ver a série em vez de ler o livro? E não, né? Não dá pra pode fazer isso. Eu acho que ano passado ensinou isso pra gente, né? Sim, ano passado a gente tinha uma facilidade que o filme era bastante semelhante ao livro. Em relação ao enredo, né? Mas eu gosto de pontuar semelhante. que o objetivo do filme é bem diferente do objetivo do livro. Totalmente. Mas tinha ali a história, você conseguia pegar, Sim. né? Mas neste ano, essa série... Bem antes dela ser indicada pro vestibular da UERJ, eu já falava muito dela em sala. Uhum. Porque é uma série que me marcou muito, Sim. assim. É muito pesada. Pra nós que somos mulheres, acho que talvez ainda pior, né? A imagem daquela série. Mas acho que não dá pra gente dizer assim, não vou ler. Até porque a primeira temporada, até onde eu lembro, é grande, né? O tempo que você vai levar pra ver. Porque eu acho que os episódios têm 1 hora, não é? É meio grande. Então, assim, não vale a pena você ver em relação ao tempo, né? Essa não pode ser justificativa, mas acho que não vale a pena você ver. Assim, neste momento, Carol, posso ver a série hoje? Eu não veria.
Porque eu acho que dá uma confundida de ver depois da UERJ. Eu acho que, assim, tem esse risco, porque realmente a série, ela é bastante... tem bastante diferenças, né, em relação ao livro, ao próprio enredo. Ela traz muitos episódios mesclados com a continuação do conto da Aya, que são os testamentos. E ela faz isso desde a primeira temporada. Eu acho que essa série parece, sabe o quê? Eu não sei se... Eu não consigo pensar numa outra referência de filme que faça isso. Mas é como se fosse inspirado no universo, já sei. Sabe aquele filme, Animais Fantásticos e Onde Habitam? Que é inspirado no universo do Harry Potter. Então tem ali alguns elementos daquele universo. Mas eles desenvolvem diferente. Isso. Eu tenho uma sensação de que é um pouco isso. É como se essa série fosse baseada no universo do conto da Aya. Então... o livro, ele é muito descritivo, muito... demonstrando como está sendo construída aquela sociedade, a maneira como ela está se dando. E a série é como se fosse muito mais ação mesmo, né? Então é como se fosse uma inspiração no universo. Óbvio que tem semelhanças, né? A gente entende que a protagonista é a mesma, os personagens são os mesmos, os nomes aparecem. A mensagem, de certa forma, da narrativa. De certa forma, mas... tem nuances diferentes. Acho importante a gente fazer um resumo do livro antes de começar aí. Verdade. Vamos fazer o comentário do livro e aí a gente consegue entrar nesse ponto pra não avançar na série, né? Bom, entrando aqui numa perspectiva narrativa pra gente poder falar rapidamente, a gente tá falando de uma realidade em que Estados Unidos e parte do Canadá se tornaram uma república totalitária, né? Teocrática e totalitária. A gente tem o nome aí de República de Gilead. Essa república, ela se fundamenta... algumas pessoas falam Gilead. Falam Gilead? Eu falo Gilead. Eu também sempre falei Gilead. Então, assim, a gente vai falar Gilead. Como é que é na série? Eu acho que é Gilead. Então a série tá certa. Então, a gente vai falar dessa maneira. A gente tem aí uma tomada de poder que acontece de maneira gradual, né? O livro e a série também. Eles trabalham bastante com esses elementos, né? Da tomada gradual do poder, que vai acontecendo de uma forma que a sociedade não vai se dando conta, né? E que lembra bastante aquela frase da Simone de Beauvoir, né? Que diz que basta uma crise para que os direitos das mulheres, né, sejam de fato retirados. E são as mulheres que vão começar a sentir os efeitos dessa tomada de poder mais inicialmente. E é importante mencionar que não tem uma constituição nessa sociedade que é criada. Eles usam como base para legislação a Bíblia. Exato. Né? O que é bastante curioso. E acho que o mote central ali da narrativa, óbvio que tem muitas questões, né? Mas a questão de serem as aias, né? Qual é o objetivo dessas mulheres? O nome do livro é o Conto da Aya, então, obviamente, elas estão ali no centro dessa narrativa. Elas estão ali porque, em teoria, e isso até fica um pouco questionado ali no meio do livro, as mulheres estão inférteis por causa da radiação, das evoluções tecnológicas, enfim, né, de efeitos de evolução mesmo da sociedade. As mulheres ficaram inférteis. E aí, relacionam com problemas ambientais também. Tem uma crise ambiental, né, climática. Isso. E... essas mulheres precisam ter filhos, porque, bom, isso lá tá... uma das questões que tá nessa constituição deles, que seria a Bíblia. Isso. E aí eles falam tem aquele trecho que no livro fala, eu não vou me lembrar exatamente, mas um trecho da Bíblia que fala, se fulana não dá filhos, Raquel, dá-me filhos, né? Tá logo no início. Porque é bem, inclusive, o que tá na epígrafe do livro, né? Esse livro tem 3 epígrafes, e é justamente essa parte do Gênesis, tá aqui, Gênesis, né? E aí ela fala, eis aqui a minha serva Bília, entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu, assim, receba filhos por ela. Essa é a parte central ali, né? Esse digamos assim, a base, né, dessa sociedade e de todas as dinâmicas que estão construídas ali. E que, inclusive, mostram pra gente que é uma interpretação muito literal da Bíblia. Porque, de fato, nesse momento em que há a famigerada cerimônia, a Aya, ela, de fato, deita sobre os joelhos da esposa para que o comandante, né, ele de fato ali performe o ato sexual para poder gerar os filhos.
Então, é uma sociedade que não só ela é teocrática, mas ela faz uma interpretação muito literal. E vocês vão reparar, quem já leu o livro, vai reparar que essa questão de ser uma sociedade muito teatralizada, né, com muitas cerimônias e com muitos papéis sociais, né, e fica muito notório. Não é só nesse momento que a gente tem a cerimônia que há essa teatralização, essa performance, né, essa farsa. É uma sociedade que é uma farsa. É uma sociedade que, como a Carol falou, se divide em classes sociais muito diferenciadas. Cada indivíduo tem um papel nessa sociedade, né? Então, a gente tem os comandantes, que são os homens de poder. A gente tem as esposas desses comandantes, as Martas, que são as empregadas, as aias, que são, inclusive, muitas vezes caracterizadas de maneiras diferentes ao longo dessa narrativa, principalmente pela tia Lídia, né? Uma hora elas são pérolas, né? Elas são a riqueza nacional. Em outro momento, elas são vistas pelas esposas como grandes ameaças, como escravas, como, assim, a pior espécie ali daquela sociedade, né? Elas são vistas com curiosidade por outros homens que não podem ter mulheres, né? Os guardiões, os olhos. Então, a gente tem as tias, que são as mulheres responsáveis por fazer a doutrinação dessas aias. Vocês percebam que a gente tem, então, uma sociedade muito dividida, né? Muito definida nos seus papéis, o que reforça justamente essa ideia da farsa, né? Sabe o que é curioso? Eu passei em algum lugar, aqui no Rio, não lembro onde foi, e que eu vi uma igreja chamada Gilead. Eu falei, meu Deus. É mesmo? Aí... Tá acontecendo. Aí fui pesquisar. Falei, bom, deve ter algum motivo, né? E assim, eu não vi, assim, as questões relacionadas à perspectiva dessa igreja especificamente, mas fui pesquisar o que era Gilead, né? E aí eu vi que é um lugar, que é uma cidade ao leste do Rio Jordão, mas que é um lugar meio sagrado, um monte que é meio sagrado. E aí, acho que isso aqui explica um pouco, talvez, a escolha desse nome, né? Mas não sei, assim. Estamos aqui supondo. Fonte IBGE. Bálsamo de Gilead, um perfume raro usado medicinalmente extraído de um arbusto cultivado em Gilead. Então, vem desse monte. Na linguagem figurativa, passou a significar uma cura universal. Deus usou o bálsamo de Gilead como uma metáfora para se referir à cura que o povo de Israel havia rejeitado. Então, acho que esse nome talvez venha como essa ideia de que, na narrativa, essa sociedade de Gilead é uma cura para os problemas... da sociedade atual. Isso, para os problemas decorrentes de uma evolução social. E isso é muito claro, né, Carol, ao longo da narrativa, em diversos personagens. Você levantou muito bem que... num primeiro momento, a justificativa que eles dão para a existência das aias é a de que as mulheres são inférteis, né? E aí, naquele meio lá, o médico... No meio da narrativa, bem no meio... Nem é tão meio assim, é quase no início, né? Mas eu acho que essa denúncia fica mais forte mesmo do meio pra frente. Que, na verdade, são muitos homens que são inférteis, né? Nessa estirpe dos comandantes. E que não era um problema, de fato, das mulheres, né? E, ao mesmo tempo, nessa outra lógica de a gente identificar por que surgiu Gilead e as aias, uma outra personagem que nos ajuda a criar uma segunda hipótese, para além dessa questão da infertilidade, é a tia Lídia, quando ela aponta que havia muitas mulheres que não queriam ter filhos, que realizavam abortos, que tomavam pílulas ou usavam métodos anticoncepcionais, e diz que elas eram traidoras, né? Então, a gente tem uma outra hipótese aí mais cultural, né? Não voltada para uma questão de saúde, mas que seria essa tendência que nós estamos, inclusive, observando mundialmente, que é uma tendência de mais mulheres estarem escolhendo não ser mães, né? E nisso, a gente também entende Gilead como uma cura, né? Porque você resolveria esse problema. As mulheres não querem ter filhos, não. Não, vai ter sim. Vão ter sim, né? A gente quer que tenha sim. Então, eu acho que
é bastante interessante nesse sentido. Então, assim, eu acho que em relação a resumo da narrativa, vocês já estão bem aí contextualizados, né? E vale a pena só a gente comentar que é um livro narrado em primeira pessoa, né? Acho importante. E a gente volta, talvez, até a discussão que a gente teve em 2018, né? Com o Dom Casmurro, né? Sim. Que era um livro narrado em primeira pessoa. O tema foi, inclusive, sobre isso, né? Que a gente gosta, né? De livros em primeira pessoa. E da verdade, da certeza. Verdade, da opressão. mentira. Eles amam. E ele... Dom Casmurro deixou muito claro isso pra gente, né? A gente não sabe ali o que rolou, se aquilo era uma percepção do Bentinho sobre o que estava acontecendo. Óbvio que eu não tendo a desconfiar de nada do que acontece ali em Gilead, mas acho que a gente não tem como ter certeza do quão pior talvez fosse, né, aquele cenário. Porque ela pode estar analisando tudo com um olhar meio Carol, meio poliana, assim, né? Meio otimista, talvez reduzindo até os problemas. Na verdade, o que eu sinto muito dessa narrativa em primeira pessoa é que a narradora, na realidade, diferente do Bentinho, o Bentinho, ele não revisita o que ele fala e ele não se corrige, né? Ele, inclusive, é muito categórico, ele é muito afirmativo e ele tá sempre defendendo o ponto dele, né? Que é sempre um ponto de que a Capitu é uma grande maldita. Mas a nossa narradora, em Conto da Aia, ela é uma narradora que se corrige, né? Muitas vezes em sequência, ela faz uma observação, né? Porque esse livro, ele é muito um fluxo de pensamento, o que também é bem diferente do narrador do Dom Casmurro. Sim. É um fluxo de consciência muito intenso. Ela faz muitos flashbacks, então ela vai e volta no presente e no passado. E ela se corrige muito em relação às próprias percepções. Então, eu acho que não é uma questão de a gente duvidar do que ela tá falando, mas ela mesma se coloca em dúvida muitas vezes porque ela não tem certeza do que ela vive. E isso é um grande símbolo realmente da situação em que ela está. Porque ela está muito vulnerável. Eu acho que ela tenta também, talvez, se enxergar aquilo como menos pior do que é, né? Então talvez ainda fosse ainda pior, né? Do que ela narra. Talvez ainda seja. Em outros momentos ela se entrega de fato ao desespero. Isso, porque há uma certa... Em algumas passagens do livro, poucas, não são muitas de fato, mas existem. Algumas ideações suicidas, né? Breves, mas pra ela ter num momento grande de desespero, ela entra. Sim. Até porque tem a história da antiga Aia, antes dela, né? Que faz esse movimento. Mas o que eu acho, assim, principalmente pra gente pensar com relação a essa narradora, e que eu achei legal essa comparação com o Bentinho, porque vai entrar na questão do gênero, né? A nossa narradora, ela tem sempre uma tentativa de empatia e de entender o outro com quem ela está lidando. Seja a Serena Joy, com a seja Serena, ela fala algumas vezes, né? É pior pra mim ou pra ela? Isso, ela tenta entender, ver o outro. E isso é uma característica para a qual as mulheres são socializadas, totalmente, né, a desenvolver. Ela tá, muitas vezes, ali, isso me deu até, assim, um certo asco, um nervoso, no capítulo 15 ou 16 da cerimônia, em que ela faz uma pausa, assim, de narrar aquele momento pra ela tentar entender o comandante, né? E ela tenta entender como é ser homem ali. Ela tá saindo do papel dela. E nessa parte também mostra um pouco dessa percepção dela quando ela tenta nomear essa cerimônia, né? Que é esse momento em que o comandante estupra a Aia na tentativa de engravidá-la. Ela fala que... ela fala, sei lá, não posso falar fazer amor porque não tem sentimento. Não posso falar que é copular porque não cabe. Tampouco é estupro, porque eu escolhi estar aqui. Sim. Ela não entende aquilo como um estupro, porque, em teoria, ela escolheu estar ali. E aí ela fala, havia pouca escolha, mas havia alguma. Sim. E eu escolhi estar ali. Então, ela escolheu ser estuprada, mas ela acha que isso não foi uma escolha. Quer dizer, que isso foi uma escolha porque ela poderia ter ido pras colônias e ser uma não-mulher. Sim. Né? Então, pra ela ali, essa era a escolha menos pior. Você vê, eu acho que ela tem menos empatia, assim, por ela mesma. Do que com os outros. Do que pelos outros. E ela fala assim, nessa parte ela também fala assim, talvez isso seja um novo tipo de terapia.
quase como entendendo Tentando, que é isso, assim. Ela tá ali numa tentativa muito grande de tentar, de fato, criar sentido pra algo que não tem sentido. E aí, voltando a falar da série muito brevemente, eu acho que essa é uma diferença profunda. Em relação à série e ao livro. Porque na série, acho que também... E aí já vou falar disso, mas acho que também pela questão da narrativa, da maneira como a narrativa é feita, e aí quero voltar nisso, na série precisa ter aquele momento de tensão, de atenção. Um clímax. Cada episódio assim. Precisa ter um clímax. Isso. E aí, se for paradona, não vai rolar. E aí ela luta muito, né? Desde o primeiro episódio, ela é muito revoltada. O olhar daquela atriz é muito revoltado. Ela é perfeita, né? E que é uma coisa que no livro... Não tem. A gente não vê. Agora, não sei os seus alunos. Eles gostaram do livro? Vou falar uma polêmica. Não quero ser cancelada. Tá? Vamos lá. Não me entendam mal também. Vou fazer uma generalização. Apressada. Baseada no meu círculo, né? No meu escopo, digamos assim. O que eu percebi foram mais meninas gostando do livro e os meninos odiando profundamente. Os meus alunos... fui muito voto vencido nesse livro, acho que na vida de modo geral. Tanto meninos e meninas, eu não vi isso do gênero. Aliás, acho que eu dou aula pra muito mais meninas, né? As minhas turmas são muito mais femininas, mas a galera, de modo geral, não gostou do livro. Mas não porque não gostou da história, né? Todo mundo tem aquela visão de que é uma história perturbadora, de, enfim, né? Horrível, horripilante, muito boa, a narrativa e tal. Isso de fato. Mas a galera não gostou da maneira como é narrado. E eu entendo. É uma narrativa muito linear. Não sei se você teve essa percepção, assim. Eu, quando li a primeira vez, amei. Quando fui reler agora, já fiquei um pouco mais, putz, né? Meio entediante. Porque ela, às vezes, fica 2 páginas descrevendo o branco do quarto. E o teto que tá com uma mancha. Eu não senti isso. Enfim. E, de fato, acho que pros nossos alunos que têm 17 anos, né? Isso que não é pouco muita aventura, né? Não tem. Então, na série, enquanto ela foge, corre, busca e quer achar a filha, quer achar o marido, quer achar todo mundo, na série, ela deita na cama... No livro, ela deita na cama e descreve a cor do teto. Porque é de fato que ela podia fazer. E eu acho, exatamente, que... E aí, fonte IBGE de novo. Eu acho que tem uma motivação clara pra narrativa ser assim. A vida dela é muito entediante. Ela não faz nada. É só a gente ver os títulos dos capítulos. Noite, dia de compras, noite, né? É um dia a dia monótono. É muito monótono. Então, esse cotidiano vai ser passado pra narrativa. Então, pra gente, às vezes, é um pouco entediante, porque muito provavelmente ela tá demonstrando pra gente o quanto a própria protagonista também estava entediada. entediante. Eu concordo com você. Eu tenho falado bastante isso nas minhas aulas com relação à diferença do ritmo da narrativa literária pra narrativa audiovisual, né? Eu quero fazer um comentário, principalmente com relação ao fato de que, assim, não estamos de maneira alguma criticando a série, porque eu acho essa série muito boa, né? Assim, pensando como um produto mesmo audiovisual, eu acho ela muito boa. Ela foi produzida sob o aval da própria Margaret Atwood. Ela estava ali pensando justamente nessa condução da série. Ela participa da série, ela é uma das tias, e logo na primeira temporada, se não me engano, no primeiro capítulo. Então, assim, a própria autora tem um entendimento de que ela estava realizando um produto diferente, né? De que ela estava ali conduzindo uma narrativa que era diferente do livro que ela escreveu, Sim. né? Então, o principal ponto que a gente já, né, esmiuçou aqui pra vocês é a presença de uma narradora no livro que não existe na série. Porque é importante a gente perceber isso. É a mesma personagem? Mas tem uma diferença crucial. O foco narrativo, né? O foco narrativo. Isso muda tudo, gente. Isso muda, inclusive, o propósito da história. Não tem como a gente manter, de fato, né? Eu sinto que esse livro, pra mim, ele é relativamente menos monótono, porque eu comparo com algumas outras narrativas que, pra mim, eu senti que eram realmente muito monótonas, como, por exemplo, o Não Me Abandone Jamais, que a UERJ também cobrou. Deus é mais, há alguns anos. Gente, por favor, aquilo ali era monótono. Nossa.
esse livro eu não acho monótono, porque eu acho que a gente tem, e aí é legal tentar trazer esse olhar, principalmente pra quem ainda não terminou o livro e tá sentindo essa dificuldade. Não esperem grandes eventos, grandes rebeliões, né? Revoltas. Porque você vê o trailer da série, né? Parece que vai ser tiro, porrada e bomba. Grandes fúrias, inclusive, né? Não esperem isso, porque existe algo que os livros precisam garantir pra gente muito mais do que uma série, que é a coerência, né? Assim, uma linearidade, uma verossimilhança de acontecimentos. Ontem eu falei numa das minhas turmas, falei assim, gente, várias pessoas estão chegando ao final. Eu falei assim, gente, não tem final. E eles ficaram revoltadíssimos, né? Porque não vai rolar. Você não vai saber o que vai acontecer com ela depois, se Gilead vai continuar. Pra fazer isso, você tem que ler os testamentos. Não, e não vai ter, assim, não tem um desfecho concreto. O Mayday não vai tomar tudo e, né, porque eu acho que isso tem a ver com a proposta. E é legal a gente pensar assim, por que ela fez assim? Por que essa autora fez desse jeito? Por que não tem final? Por que o final é com um congresso universitário? Por que é assim? Por que esse livro começa com a Bíblia e termina num discurso científico, acadêmico, né? Então, assim, é importante a gente fazer essas perguntas muito mais do que o que aconteceu com Gilead? E a tia Lídia? Ela foi embora? Porque existe um propósito... um propósito social ali nesse livro, né? Que não existe tanto na série, porque ele é muito mais um entretenimento. Ela é um entretenimento. E o livro, ele foi escrito num período... A Carol até comentou comigo que lá na palestra da UERJ vale a pena vocês assistirem, né? Todo ano, pra quem não sabe, todos os anos a UERJ faz pelo YouTube, de maneira ao vivo, mas fica registrada. Uma palestra sobre o livro com um professor convidado que não sabe o tema da redação, importante dizer. E é uma professora que é professora de literatura brasileira. Ela começa falando isso, que ela é professora de literatura brasileira e que ela tá ali, de fato, como uma leitora que... Pra trazer as impressões dela. Que leu para isso. Sim. Ela não tinha feito a leitura antes. Ela legal. leu para isso e ela viu a série para isso. Viu? Olha que legal, interessante. Né? E aí, ela, nessa palestra, a Carol comentou que essa professora aponta muito que é um livro escrito em 1985, E ela fala também uma coisa que talvez seja um pontapé inicial pra gente começar a discussão com a relação da realidade, que foi um livro escrito em 1985 e que foi premiado e aclamado lá nos Estados Unidos. E acho que em alguns outros países de língua inglesa, mas que no Brasil, zero comoção. Bem invisível, né? Zero comoção, mesmo. Ninguém se mexe. Eu acho né? que as pessoas se atentaram pra esse livro só depois da série, me foi, parece. Sim, foi. Engraçado, eu li um pouco antes, não sei por que isso me motivou. Deve ter sido alguma coisa de internet que deve ter indicado, né? Eu não me lembro por que eu li. Mas, enfim. Não foi você que falou que viu uma menina lendo no metrô? Pode ser, eu não sei, eu não lembro. Eu sei que eu decidi ler, né? Por algum motivo. E pra mim era muito inédito. Eu nunca tinha escutado falar, né? Eu acho que sabe por que foi? Eu acho que eu li em 1984. E aí, como era uma distopia, aquilo me movimentou pra ler outras. Eu tenho um pouco essa mania, né? De ler livros muito parecidos. O meu foi exatamente isso. E acho que fui atrás do Conto da Aia. Eu acho que foi isso, mas agora eu não me lembro. E aí, depois veio a série e explodiu, acabou. Mas que aqui no Brasil, na época, não teve comoção. Não. A galera começou a se mexer mesmo pra essa leitura depois da série. E o que tem muito a ver com isso, só pra gente pensar em um contexto histórico, já que a gente tá começando a trazer essa questão da realidade, 85 foi um período nos Estados Unidos em que houve uma segunda onda feminista por conta, gente, de lá nos anos 70, como a gente teve toda aquela questão lá nos anos 60 mesmo, né? De uma evolução dos papéis femininos, todas as discussões de gênero, também de raça, né? Lá nos anos 70, houve um movimento que foi chamado de backlash, né? Em que tudo aquilo que estava... E é um movimento muito natural, inclusive. Quando a gente tem certos avanços, né, na sociedade, é comum que um período depois, esses avanços comecem a ser questionados e certos retrocessos comecem a acontecer. Então, como lá, depois dos anos 60, muitas mulheres passaram a estar em espaços diferentes, universidades, empregos, começou
socialmente um discurso antifeminista, principalmente por parte de líderes políticos, né? Houve, inclusive, uma pessoa importante do governo americano, que agora eu não vou me recordar o nome, que comentou que estava aumentando o índice de estupros nos Estados Unidos porque as mulheres estavam trabalhando, porque elas estavam no espaço de trabalho. Que se elas estivessem em casa, elas não seriam estupradas. Engraçado, né? Se você abre o Twitter hoje... Que coisa, não é parece mesmo? um pouco, né? Então, assim, a gente tem um contexto em que esse livro foi lançado que foi muito polêmico. Porque a gente estava vindo de um movimento social em que os discursos conservadores, eles estavam a todo vapor, né? Eles estavam ali trazendo uma tônica diferente do que estava acontecendo 10 anos antes. E aqui no Brasil, a gente tava voltando da ditadura, né? Exato. Se a gente parar pra pensar... Pô, talvez por isso a gente não tenha tido também tanto acesso, né, a essa... Talvez, né, essa leitura. houvesse ali questões... Foi preparado, acho, pra isso, né? Questões da ordem do dia que talvez se colocassem como mais imponentes do que... Não que eu não acho que tenha relevância, porque tem total, não, né? Total. Mas assim, me parece que é um aspecto um pouquinho mais... fica um pouco em segundo plano mesmo. Então, a gente tem essa narrativa que traz esse contexto polêmico e a própria autora... O que aconteceu, né? Por que esse livro parece que, de certa forma, ele foi redescoberto, mais ou menos assim, próxima série. Não me lembro de que ano é a série, a gente... Eu acho que é 16 ou 17, algo assim. A gente começou a ter uma força ali novamente quando acontecem os movimentos do Me Too, né? Porque você lembra que até mesmo quando esse movimento estava bem encorpado, foram usadas imagens das aias, no caso da série, né? Foram usadas as vestimentas vermelhas, com essa questão do silêncio, de não falar, né? Como se estivessem todas unidas ali nessa condição, né? Nessa vulnerabilidade, né? O movimento do Me Too, pra quem não se lembra, foi aquele movimento em que vítimas de estupros, principalmente ocorridos ali no contexto artístico, né? Denunciaram os estupradores, né? E muitas, inclusive, foram questionadas, né? Não, aquelas denúncias não foram aceitas, muitas pessoas comentando, mas por que não denunciou antes, né? O que me lembra muito uma passagem do próprio livro, em que a tia Lídia faz, se eu não me engano, a Janine, no meio ali do grupo, numa das terapias que elas faziam durante o treinamento no Centro Vermelho, ela dizer que foi culpa dela o estupro que ela sofreu e fazer as outras aias falarem que foi culpa dela, né? Num círculo, ficar todo mundo falando disso. Então, assim, olha como são as semelhanças, né? E a própria autora, ela comenta que depois da eleição do Trump, a primeira, e agora a gente tá vivendo uma reeleição, ela percebeu uma busca, um retorno a esse livro. Não, e agora que você falou isso, desde que o Trump foi eleito de novo... O livro voltou a vender, né? Acho que aumentou 6.000% as vendas. Dele, do 1984, de outras distopias, de modo geral. Eu não sei se você viu que... Eu não sei até que ponto também isso é real, mas parece que naquele plano dele, 2025, uma das medidas é banir alguns livros. Não vi. Gente, Fahrenheit 451, outra... Então, e aí tem alguns que... o conto da Aya deve estar... estaria nesse caminho. Talvez por isso tenha vindo à tona nesse momento, né? Mas, de fato, a gente tem esse aumento nas vendas e certamente isso é bastante simbólico. Simbólico, né? E, certamente, a UERJ, ela está atenta, né, a isso. Então, a gente vai começar aqui um encaminhamento já breve, quase para o nosso final, para a gente pensar aqui alguns pontos que nós destacamos, né? Agora, num aspecto bem pessoal, já que a gente já contextualizou vocês bastante com relação à narrativa. A gente vai pensar aqui, vamos destacar, Carol, qual capítulo foi mais marcante para você?
Pra mim, é o capítulo... Caraca, acabei de olhar, acho que é 16. O da cerimônia. É 16, né? O da cerimônia. 15 e 16, né? Mas tem um que começa assim... e a cerimônia se inicia como de costume. Eu acho que é o 16. Em que ela descreve, de modo muito imagético, como a cerimônia acontece. Sim. Aquilo é horrível. Aquilo é horrível. É uma das coisas mais pavorosas. Ontem eu li em sala um dos pedacinhos desse capítulo... E eu cheguei a ficar arrepiada, né? Porque fala que ela deita no osso púbico da esposa e segura a mão. Porque a cerimônia, que é esse momento do estupro, a Aya tá ali quase que intermediando o comandante e a esposa, né? A esposa tá numa posição de como se ela estivesse tendo a relação sexual com o comandante, mas tem uma pessoa no meio. Gente, o quanto isso é pavoroso, né? É bem a expressão também que aparece em outro capítulo, é um útero com 2 pernas. Exatamente, né? exatamente. Aquele ser humano, ele se torna simplesmente um... E quanto a isso, é muito importante a gente mencionar que as mulheres dessa sociedade são punidas quando fazem besteira. Sim. Então, não pode ler, por exemplo. Aí se lê na série... No livro isso não acontece, mas na série a Serena Joy perde um dedo. Ah, sim. Né? Porque lê a Bíblia em público, alguma coisa assim, né? Lê a Bíblia em público. Verdade, ela não tem um dedo. A Janine perde o olho. Costuram o olho dela, né? E aí isso fica muito claro. Quando você fala que ela é um útero de 2 pernas, você pune essas mulheres com ações que são dolorosas, mas em partes do corpo que não vão ser usadas. Afetam essa fertilidade delas. Sim. Então, eu ter o meu olho costurado, eu perder a língua, eu ter um dedo cortado, não afeta a minha fertilidade. Posso seguir sendo mãe. Então, essa era a maneira de punir essas mulheres, né? O livro, ele traz isso mesmo, né? Mas não dessa forma que a série traz. Não. Mas ele aponta bastante essa questão dos castigos em lugares que não vão comprometer a fertilidade. Isso. Né? Eu destaquei como um capítulo que eu acho muito importante, assim, muito simbólico dessa narrativa, o Dia do Nascimento, né? Porque esse livro, como a gente vem falando aqui com vocês nesses últimos minutos, ele tem tópicos bastante relevantes com relação a governos autoritários, a influência da religião nas dinâmicas políticas e culturais. E ele também levanta pra gente pontos relacionados ao feminismo, né? Eu acho que não tem como a gente dissociar essa leitura de uma discussão feminista. E o capítulo do Dia do Nascimento do filho da Janine, ele foi muito marcante pra mim, porque ele é um capítulo cheio de contradições, como todo livro, na verdade, né? Em que ele mostra que aquelas aias que são tão subjulgadas, né? Elas são tão vulneráveis, elas são tão fracas individualmente, de fato. Naquele momento do nascimento, elas são uma só. E elas são muito fortes juntas. E elas sentem o mesmo que aquela mulher que tá parindo sente, né? Tem uma passagem em que a narradora fala, inclusive, que ela está secretando, que é um leite falso. E que isso acontece com muitas outras aias e que traz pra elas, e também me pesou muito isso, quando ela volta do dia do nascimento, já no parto móvel, né? Ela diz que todas as aias voltam com um fantasma, com filhos fantasmas. Porque todas elas se lembram dos filhos que elas já tiveram. E esse livro, ele discute pra mim algo que eu acho tão importante. Porque ele vai mostrar como nessa sociedade não há de fato uma preocupação com a maternidade. Não é sobre ser mãe, é sobre ter filhos. Que é diferente, né? E elas vão mostrar que essa condição de mãe, mesmo quando ela não é executada, né? Ela traz para essas mulheres uma identidade. Ela traz uma humanidade, uma subjetividade e que me mostra que é uma força mesmo, né? Uma força que tá invisível ali. E que, inclusive, quando ela tá nesse capítulo que você destacou, quando ela fala sobre a cerimônia, ela analisa um pouco o comandante e ela fala um pouco assim, deve ser horrível ser homem. Deve ser... Aí depois ela fala, deve ser muito bom, deve ser muito ruim, deve ser muito solitário. E aí eu acho que é um ponto interessante nessa discussão do livro, as tensões entre os papéis de gênero, né? Que as aias, mesmo sendo violentadas, mesmo sendo, assim, a escória ali daquela sociedade e ao mesmo tempo tão valiosas, elas, comparadas com homens, comparadas, né, com os comandantes que estão no poder, elas conseguem enxergar que esse homem, ele é solitário.
E elas não, elas têm uma força. Então eu acho, assim, muito poderosa essa leitura, né? E ela fala que, no final desse capítulo, ela fala, mãe... Isso, eu fico muito arrepiada nessa parte. Ela fala, mãe, onde quer que você esteja, agora, você sempre falou em uma cultura de mulheres. Agora nós temos uma cultura de mulheres. Pode não ser a que você queria. Agradeça pelo pouco que tem. E a mãe, muito forte. E a mãe, ela tem um papel relevante também, né? Sim. No livro, No assim. livro. Ela é uma representante do feminismo. Se a gente pensa no que ela fala da cerimônia, de que ela não teve escolha, mas que ela teve alguma, a mãe também teve... Ela não teve essa escolha porque ela já era uma mulher mais velha. Mas a mãe vai para as colônias fazer trabalho forçado, porque era resistente. Mas ela poderia ser uma tia. Porque queria... Exatamente. Não, porque foi resistente. Então, isso também é uma dualidade, né? Duas mulheres, em teoria ali, uma filha da outra, né? E essa dualidade, ela sempre é apresentada quando surgem as cenas da mãe com a Offred, né? A gente tem uma mãe que era feminista radical, que sabia que os direitos das mulheres, eles não eram dados, eles foram conquistados. E a gente tem uma mulher que nasce numa realidade... Isso. Numa realidade aparentemente igualitária, né? E é aparentemente porque há muitas conversas entre ela e o Luke, em que ela faz um flashback e ela... de certa forma, ela deixa implícito que não há, né? Realmente essa igualdade. E ela é uma mulher que entra em conflito muito com essa mãe, porque a mãe faz questão de ficar apontando, olha, preste atenção, olha, não é assim, você tinha que estar mais atenta. E ela fica meio assim, ai, descansa, militante. Porque né? ela não participou dessa conquista toda de direitos, Exato. né? Ela nasceu, já tava tudo ali pra ela. E aí agora é muito interessante que ela volte no momento do nascimento, né, de um filho, em que ela pensa na própria filha também, ela lembre da mãe e traga essa questão de, olha, você não queria uma cultura de mulheres? Isso aqui é o mais próximo do que a gente... pode ter, né? É muito dolorido esse capítulo. Eu gosto muito dele, porque eu gosto de sofrer. A gente tem aí, então... vamos trazer aqui a nossa grande questão, né? Vamos começar a falar um pouquinho mais especificamente da redação, para deixar vocês aí curiosos com relação ao tema. Eu acho que é um livro com muitas questões, né, Carol? Mas quando eu li... me veio muito uma sensação de que a UERJ, ela pode ou ir por um caminho muito parecido com o do ano passado, de fazer uma questão mais aberta, para que os alunos consigam trazer os seus pontos, né? Algo que nos coloque nesse espaço de fato, tentar interpretar qual é a denúncia que a Margaret Atwood queria trazer pra gente com o conto da Aya. Ou algo que vá promover aí certas aproximações entre Gilead e a nossa própria realidade. Eu acho que, se a gente for pensar no que pode vir a ser cobrado, acho que talvez alguma coisa relacionada a essa coisa dos governos autoritários, enfim, ao feminismo. Acho que é importante a gente mencionar esse crescimento do conservadorismo, né? A gente tem visto essa movimentação conservadora surgindo ao redor do mundo, né? Então, a gente abre o Twitter, tem. A gente vê notícias sobre os Estados Unidos, tem. Sobre o Brasil, tem. E aí, volta ao que a gente tinha falado de o livro ser de 1985. Mas, em 2024, parecia que foi escrito ontem. Isso traz uma reflexão que é interessante, né? A gente tem essa sensação, e vem falando muito sobre isso nas redes sociais, inclusive, de que tem havido um crescimento dos movimentos conservadores. Mas fica a reflexão, será que tem havido esse crescimento? Ou será que sempre esteve aí rondando, pairando? E, de vez em quando, ele dá um start, bota a gente fica um pouco mais atento. Acho que a gente só fica um pouco mais atento. Mas volta e meia, né, esses movimentos conservadores, eles voltam. Por isso que um livro de 1985 me parece ter sido escrito ontem. Sim. E principalmente, eu acho que você falou assim, abre o Twitter. A gente abre o Twitter, TikTok, Instagram. Esses discursos, né, de mulher de valor... né? Nossa, isso tem surgido demais, né? A pessoa que acorda 4 da manhã pra fazer o pão pra família. Pra fazer o pão pra família. Isso... Nada contra. É só que a gente tava comentando o quanto que, assim, muitas vezes isso é colocado num discurso, num lugar... que é o papel daquela mulher, né? É o papel dela, esse é o acordar às 4 da manhã. É assim que deveria ser. E eu acho que uma reflexão muito importante pra gente fazer...
acho que a gente tem que se encaminhar pro final, né? Sim, temos. Acho que uma reflexão importante pra gente, então, finalizar é o risco que a gente tá correndo de ter um retorno desses discursos, né, que colocam de volta o lugar da mulher num espaço doméstico e voltado para a reprodução, diante de condições externas que são: as pessoas estão extremamente cansadas, né, exploradas em relação ao trabalho. 6x1, tá escala 6x1 tem a ver com isso. A gente tá vivendo o que já é chamado, né, por alguns filósofos e sociólogos de sociedade do cansaço. Então as pessoas, elas estão muito mais vulneráveis a aceitar certas soluções mais fáceis, que são os papéis de gênero, realmente, né? É mais fácil, que é o próprio discurso do comandante, né? O amor fazia uma grande bagunça. E o amor, quando ele diz, não é só entre um homem e uma mulher, é o amor pela vida, é o desejo, é você pensar, a vontade de viver. A vontade de viver. A gente tá vivendo uma sociedade em que nós estamos tão cansados que às vezes, talvez, parece mais fácil aceitar certos papéis, certas dinâmicas, certas farsas. E se a gente for parar pra analisar, o crescimento da ditadura no Brasil foi muito com base nisso, né? E nesses discursos, nessa sensação de que tava tudo muito ruim, vai ser uma solução. Vai ser uma solução. E com base nessa coisa do inimigo comum, né? Que Sim. também é uma coisa que aparece no 1984, né? Com o Grande Irmão. Tem uma guerra acontecendo e aquilo ali é uma solução pra esse problema externo. E como a gente já falou, a gente tá vivendo uma realidade em que, de fato, as mulheres estão optando ou por não ter filhos ou ter filhos mais tarde. A gente tem presenciado muitas críticas ao feminismo, né? E tudo isso me parece... Crescimento do fundamentalismo religioso. Do fundamentalismo religioso, né? Eu comentei com a Carol, teve recentemente uma cidade nos Estados Unidos em que o prefeito criou uma lei dizendo que todas as escolas precisam ler os 10 mandamentos em sala de aula todos os dias, né? Teve uma... Não sei se você lembra disso aqui no Brasil. Tem uns 2 ou 3 anos, talvez. Não, acho que tem um pouco mais, porque acho que foi antes da pandemia. Em alguma cidade... Algum vereador tentou passar um projeto de lei que proibia a venda de anticoncepcionais, porque seriam supostamente abortivos. Né? Pois é. Enfim. Então a gente tá vivendo, né? E assim, e pra mim... A PEC do aborto. Isso, né, que a gente teve agora. A própria, em 2022, a própria reversão, né, da questão do aborto nos Estados Unidos também. Então, pra mim, eu acho que a gente tem que olhar para essa denúncia, né, que a autora traz pra gente, principalmente de que, por mais que isso pareça uma solução, porque essas pessoas achavam, né, que instauraram Gilead, elas achavam que elas estavam solucionando alguma coisa. Por mais que essa solução pareça, né, ser aceitável para algumas pessoas, essa condição de opressão, principalmente voltada para as mulheres, na verdade é uma opressão de todos os indivíduos, né? Todos ali estão aprisionados nos seus papéis, todos estão, de fato, infelizes, há uma desumanização extrema. E aí entra numa coisa que a gente estava conversando antes, né? Que essa é uma sociedade completamente despersonalizada. Sim. Eles não têm o direito, ninguém, nem os homens nem as mulheres, né? Mas, obviamente, com uma motivação muito mais de submissão feminina, mas inclusive os homens também, de ter ações individuais baseadas em suas escolhas. Então, o básico, primeiro. Não pode usar a roupa que quer. Exato. Porque a sociedade usa as roupinhas lá específicas. Cada uma de acordo com isso em 1984 também acontece, Sim. né? Não pode morar na casa que quer. Não pode comer o que quer. Não pode sair a hora que quer. Tem que voltar na hora que mandam. Não pode trabalhar. Não ou tem trabalhar com o que nome. quer. As aias não têm nome. Sim. Que é uma das coisas que nasce com a gente. Elas perdem o próprio nome. E elas viram de fulano, né? Sim. Então, se o nome do comandante é fulano, o nome da aia vai ser Off fulano. Porque é Off Red, né? O nome dele é Fred. Enfim. Essa despersonalização faz parte dessa tentativa aí de controle também, né? Sim. Então, acho que é isso. Acho que temos que ficar com olhos bem abertos, under his eyes. E o que fazer aí esses dias? Além de ler o livro...
não ver a série. Carol não é fã da série. Não, ela é fã da série, mas ela não... mas não neste momento. Olha, eu acho que vale a pena. Se você já leu o livro e tá bem familiarizado com a narrativa, se você quiser ter uma noção mais visual, às vezes as pessoas gostam, né? Pelo menos assim, a primeira temporada, acho que ok. Mas tendo essa consciência de que há diferenças, né? Eu acho que eu listaria ali campos, né? Que podem ser abordados na redação. E faria pesquisas de outros livros e narrativas que tenham alguma relação. Que possam vir a ser usados. Assim. Por exemplo, 1984, que foi um dos que eu li. Sim. Revolução dos Bichos, talvez. Sei lá, aquela série brasileira, 3%. Você viu essa série? Não. Só a primeira temporada é legal. Mas tem ali uma distopia, né? E uma sociedade também dividida em classes. Uma galera da minha turma falou de Jogos Vorazes. Porque também tem uma questão de divisão de classes ali e tal. Eu não li, tá? Mas acho que Fahrenheit 451... Eu amo. E Admirável Mundo Novo. Eu acho que o Mundo Novo fica mais distante. Mas eu iria, assim, pra complementar suas dicas, quem gostar, eu acho que vale a pena entrar em um pouquinho num estudo breve das noções de feminismo, pra gente poder olhar pra uma realidade que nem sempre foi patriarcal, né? A gente tem uma história aí antes de a gente, de fato, ter aí o conceito de Grécia Antiga. Então, vale a pena ir olhar bem pra trás, pra ver como a sociedade já foi diferente, né? E fazer um estudo aí do que tem acontecido nos últimos anos, que está presente também... Notícias, né? Notícias, que está presente também no contexto do conto da Aya. E só pra gente fechar, reler, acho, uma parte do livro... que a gente acabou não mencionando, mas vou falar muito brevemente, que são as notas históricas. O final, que eu não li. A primeira vez que eu li o livro, eu simplesmente achei que era Achou que era um complemento. Sabe, agradecimentos. Notas históricas da autora, né? Pensei isso. Não aí é, falei, não vou gente. ler. Aí, por algum motivo, decidi pegar de novo. Falei, meu Deus, Muda todo tudo. o livro. Isso. A gente só vai Perdi dizer o assim, muda principal, tudo. Né? E acho que reler essa parte é importante. Também né? acho. Acho que reler essa parte nesse momento é importante. Acho que dá um norte muito interessante. Ótima dica final. Gente, é isso. Desejamos uma excelente prova. Esperamos ter ajudado. Obrigada, Zê. Obrigada, Bruno. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Beijos.